Bom dia, eu sou Ana Paula, do curso de graduação em Psicologia na PUC Minas, e fiz esse trabalho junto com a Ana Luísa Gonçalves, a Esther Nascimento de Jesus e a Maria Fernanda Vieira. Nossa apresentação hoje vai abordar as trajetórias escolares para o corpo negro e o cabelo crespo. Para a realização da análise historiográfica e das pesquisas para o tema, tomamos como foco Minas Gerais, uma província com maior população negra no período histórico do Brasil Império. O gráfico demonstra parte do período regencial brasileiro, no qual nota-se uma predominância negra sobre a população. Considerando africanos, pardos e crioulos como negros, tem-se 59% de população negra e 41% de população branca, isso contando só com pessoas livres. A educação surge assim como um instrumento das elites brancas para manter a civilidade e a moral do povo, uma vez que ocorria o que era considerada a africanização do país pelo grande número de negros e a influência de seus costumes. Assim, a educação tinha como objetivo dominar a propagação da cultura negra e impedir que ela se mesclasse à branca, motivo para o predomínio de professores brancos e não de negros, além do padrão estético e moral, e o ensino de crianças por professores que pregariam os costumes corretos, evitando que essas absorvessem parte da cultura escravizada que predominava. Mais tarde, a educação seria utilizada para realizar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, o que corresponde a uma forma de manter a hierarquia e o predomínio dos brancos sobre os negros, bem como uma forma de manter a cultura do trabalho, diminuindo os impactos políticos e econômicos do fim da escravidão. Após a abolição, a escolarização passaria a ser vista como uma forma de ascensão social pelos negros. A leitura e a escrita os aproximava da liberdade e da mobilidade dos centros urbanos. Mas mesmo com certos avanços na educação, a pedagogia do medo ainda era utilizada, baseando-se na violência e na disciplina, os mesmos pilares da escravidão. Isso explicita a discriminação naquela sociedade. Assim como em outros processos identitários, a identidade negra se constrói gradativamente, num processo que envolve inúmeras variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas no grupo social mais íntimo, em que os contatos pessoais se estabelecem permeados de sanções e afetividade, e no qual se elaboram os primeiros ensaios de uma futura visão de mundo. Geralmente, tal processo se inicia na família e vai criando ramificações e desdobramentos a partir das outras relações que o sujeito estabelece. A identidade negra é entendida como uma construção social, histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico-racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico-racial sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que historicamente ensina o negro desde muito cedo que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros brasileiros. Será que na escola estão atentos a essa questão? Será que incorporam essa realidade de maneira séria e responsável quando discutem sobre a importância da diversidade cultural? Nesse sentido, quando pensamos a articulação entre educação, cultura e identidade negra, falamos de processos densos, movediços e plurais, construídos pelos sujeitos sociais no decorrer da história, nas relações sociais e culturais. Processos que estão imersos na articulação entre o individual e o social, entre o passado e o presente, entre a memória e a história. Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um espaço específico de formação, inserida num processo educativo bem mais amplo, encontramos mais do que currículos, disciplinas escolares, regimentos, normas, projetos, provas, testes e conteúdos. A escola pode ser considerada, então, como um dos espaços que interferem na construção da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e a sua cultura na escola tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. Nesse percurso, os negros deparam-se na escola com diferentes olhares sobre seu pertencimento racial, sobre a sua cultura, sua história, seu corpo e sua estética. Muitas vezes, esses olhares chocam-se com a sua própria visão e experiência da negritude. No processo de construção da identidade, o corpo pode ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo crespo como um forte ícone identitário.
A importância desses, sobretudo do cabelo, na maneira como o negro se vê e é visto pelo outro, até mesmo para aquele que consegue algum tipo de ascensão social, está presente nos diversos espaços e relações nas quais os negros se socializam e se educam. A família, as amizades, as relações afetivas sexuais, o trabalho e a escola. Para esse sujeito, o cabelo carrega uma forte marca identitária. Em algumas situações, é visto como uma marca de inferioridade. Compreender a complexidade na qual a construção da identidade negra está inserida, sobretudo quando levamos em consideração a corporeidade e a estética, é uma das tarefas e desafios colocados para os educadores. Os professores trabalham cotidianamente com seu próprio corpo. O ato de educar envolve uma exposição física e mental diária. Porém, ao mesmo tempo em que se expõem os educadores, também lidam com o corpo de seus alunos e de seus colegas. A relação pedagógica não se desenvolve só por meio da lógica da razão científica, mas também pelo toque, pela visão, pelos odores, pelos sabores e pela escuta. Estar dentro de uma sala de aula significa colocar a postos na interação com o outro todos os sentidos. Somos sujeitos corpóreos e usamos o nosso corpo como linguagem, como forma de comunicação. O que será que o aluno negro comunica por meio de seu corpo? Com a sua postura, pela maneira como cuida do seu corpo. Como ele se apresenta esteticamente. Por outro lado, quais são as representações que os docentes constroem desde a infância sobre o negro, seu corpo e sua estética? Será que essas representações, quando negativas, tornam-se mais fortes no exercício do trabalho docente, a ponto de torná-los cegos e surdos para entender o que os alunos tentam nos comunicar? Quantas vezes não ouvimos frases como: o negro fede, o cabelo rastafari é sujo e não se pode lavá-lo? O negro que alisa o cabelo tem desejo de embranquecer. Aquele é um negro escovadinho. Por que você não penteia esse cabelo pichain? Esses meninos de hoje usam roupas estranhas, parecem pivetes. Quantas vezes essas frases não são repetidas pelos próprios docentes dentro de sala de aula, nas conversas informais e no conselho de classe? O entendimento da simbologia do corpo negro e dos sentidos da manipulação de suas diferentes partes, entre elas o cabelo, pode ser um dos caminhos para a compreensão da identidade negra em nossa sociedade. Pode ser também um importante aspecto do trabalho com a questão racial na escola, que passa despercebido pelos educadores e educadoras. Em torno da manipulação do corpo e do cabelo do negro existe uma vasta história, uma história ancestral e uma memória. Há também significações e tensões construídas no contexto das relações sociais e do racismo brasileiro. A discussão sobre a riqueza do trato do corpo negro e sobre os processos de opressão que o mesmo tem recebido ao longo da história pode vir a ser uma rica atividade pedagógica a ser desenvolvida com os alunos, em sala de aula, possibilitando debates e atividades sobre a história e a cultura afro-brasileira. Nesse processo, um estudo sobre o negro, o cabelo crespo e as práticas corporais pode ser um bom caminho. Destacar a existência de uma positividade nas práticas do negro diante do cabelo. Hoje, quer seja trançado, implantado ou alisado, pode ser um interessante exercício intelectual que nos afasta das análises que primam pelo olhar da introjeção do branqueamento. Poderemos resgatar e encontrar muitas semelhanças entre algumas técnicas de manipulação do cabelo realizada pelos negros contemporâneos e aquelas que eram desenvolvidas pelos nossos ancestrais africanos, a despeito do tempo e das mudanças tecnológicas. Esse processo pode ser visto como a presença de aspectos inconscientes, como formas simbólicas de pensar o corpo oriundo das diversas etnias africanas, das quais são herdeiros, e que não se perderam totalmente na experiência da diáspora. Em todos esses momentos, a busca da beleza por meio da manipulação do cabelo destaca-se como uma virtualidade histórica e atuante. As experiências do preconceito racial vividas na escola, que envolvem o corpo, o cabelo, a estética, ficam guardadas na memória do sujeito. Mesmo depois de adultos, quando adquirem maturidade e a consciência racial que lhes permitem superar a introjeção do preconceito, as marcas do racismo continuam povoando sua memória. A ausência da discussão sobre essas questões, tanto na formação dos professores quanto nas práticas desenvolvidas pelos docentes na escola, continua reforçando esses sentimentos e as representações negativas sobre o negro. Nem sempre os professores e as professoras percebem que, por detrás da timidez e da recusa da participação de trabalhos em grupo, encontra-se um complexo de inferioridade construído
também na relação do negro com a sua estética durante a sua trajetória social e escolar. Bom dia, meu nome é Esther e eu vou falar um pouco sobre a ressignificação da identidade negra por meio do corpo e do cabelo. O IBGE classifica a população por cor ou raça, sendo essas branca, parda, preta, amarela e indígena. A pesquisa de dados é feita a partir da autodeclaração, e de acordo com esses dados, 8,86% da população autodeclara preta e 45,06% da população autodeclara parda, totalizando 53,92% da população negra no Brasil. É importante destacar que a maioria das pessoas que autodeclaram pardas não se consideram pretas, mas se consideram negras. Isso se deve por fatores como a distinção entre cor e raça, que é uma definição sociológica, e pelo histórico de embranquecimento e silenciamento da população negra no Brasil, o que faz com que, embora as pessoas entendam a sua identidade e seu processo de socialização, percebam a maior aceitabilidade de pessoas pardas em detrimento a pessoas pretas. A discussão de temáticas sociais e o apontamento da necessidade da população negra ter produtos e conteúdos personalizados não é atual. Entretanto, foi só na última década que as principais marcas perceberam e passaram a demonstrar importância. Um estudo da companhia de pesquisa Kantar World Panel calcula que 51% das brasileiras têm o cabelo originalmente crespos ou cacheados, não exclusivos da população negra, é claro, mas bastante representativos dela. De acordo com o Google, a busca por informações sobre cabelos afros cresceu 309% entre 2015 e 2017. Dentre os conteúdos mais acessados, destaca-se a transição capilar, que reúne técnicas para voltar ao visual natural após o alisamento. Uma busca por cabelos crespos no Google já totalizam aproximadamente 12.600.000 resultados. Aproximadamente 2.680.000 são os resultados para as pesquisas com a expressão transição capilar. Esses dados, somados ao engajamento de produtores de conteúdo no ambiente virtual, mostram o consumo e interesse da população negra em consumir aquilo que é entendido como feito para eles. Diante disso, são inúmeras as técnicas, produtos e acessórios que foram criados, adaptados ou ressignificados por pessoas negras ao longo de toda a sua história e que são usados como empoderamento para o corpo negro e afirmação de sua identidade, uma vez que tudo que foi associado a essas pessoas ocupou um lugar negativo na perspectiva de pessoas brancas, sobretudo no Brasil. Assim, o cabelo é um dos principais símbolos da identidade negra e seu significado vai para além da estética. Ao cabelo crespo sempre foi atribuído adjetivos tais quais ruim, duro, bombril, sujo, negando suas texturas, volume, crescimento e caimento. E como apontado por Neulalino Gomes, a relação do sujeito negro com seu cabelo se inicia muito cedo, sendo na infância que essa relação com o cabelo é mais intensa, seja no ambiente familiar e ou na escola. Enquanto os meninos têm seus cabelos cortados, para não só serem lidos como mais cuidadosos, já que relacionando o tamanho do cabelo crespo à higiene pessoal, é também uma forma de evitar situações de conflito com figuras de autoridade, uma vez que os cabelos crespos também aumentam a leitura marginalizada que pessoas negras, sobretudo homens, recebem. Já as meninas vivenciam situações na infância em que geralmente mães, tias ou avós realizam penteados como forma de melhorarem seus cabelos e esses momentos, em grande maioria, são marcados por falas que geram constrangimento da criança em relação ao seu cabelo e sentimento de infelicidade e até mesmo a dor causada por uma forma agressiva e inadequada de pentear os cabelos é entendida pela criança como um castigo por ter um cabelo que não é socialmente desejado. Consequentemente, os tratamentos relaxantes são vistos como a melhor opção para toda a família. Questões como essas são responsáveis por problemas de autoestima e negação de identidade, mas que são ressignificados a todo momento, quando não só é criado produtos estéticos para pessoas negras que valorizem suas características, como também é mostrado a versatilidade e beleza do cabelo crespo, com diferentes cores, tipos e técnicas, com destaque para as tranças, que representam não só um visual bonito para as pessoas negras, como também símbolo de resistência e identificação. As tranças podem estar relacionadas à religião, parentesco, estado civil e idade. Os nomes atribuídos aos tipos de trança são nomes de tribos africanas que foram escravizadas. As tranças também foram utilizadas como forma de comunicação.
As formas de manusear o cabelo representavam frases e expressões, compondo um sistema de linguagem, já que muitas vezes não era permitido que eles verbalmente conversassem entre si. No período da escravidão, foram também utilizadas para esconder grãos que eram posteriormente plantados. Por fim, é também um símbolo estético, forma de construção de autoestima. Em uma sociedade em que os cabelos valorizados precisam ter crescimento e caimento, as tranças são uma forma de corresponder a esses padrões sem negar a sua identidade. Nos centros de estética, como salões de beleza, o cabelo crespo e o corpo negro são ressignificados através de espaços próprios para o cuidado, que visam não só cuidar do cabelo e do corpo, como também a construção de autoestima. E assim propõe-se uma revolução estética, que vai contra todas as tentativas de embranquecimento e apagamento da identidade negra. Acessórios como brincos, turbantes, pente-garfo e outros são utilizados como adereços ou ferramentas personalizadas, além das roupas que valorizam as estampas africanas e resgatam a ancestralidade. Desse modo, percebe-se a complexidade da relação do sujeito negro com seu corpo, cabelo e sociedade, e entende como historicamente sempre houve uma preocupação em reelaborar uma narrativa que exclui tudo que é tido como coisa de preto, dando visibilidade e positivando a cultura africana em todo o mundo, sendo também importante destacar que todo esse trabalho de redefinir os símbolos e conceitos a respeito da cultura negra é de fundamental importância, mas que pessoas negras são plurais, e a não adoção desses símbolos e culturas para a vida pessoal não as tornam menos negras ou algo similar a essa ideia. Waar had ze dat gedaan, Edith? Op het slavenschip, of in Paramaribo, of in Afrika? In Afrika. Oké. Ja, wat hebben we gedaan? Ja. En dan had ze haar gevlochten. Er zit haar erin. En dan gaat ze dan vlechten. Zo. Zie je? Is echt? Zo was het gebeurd. Dat is gedaan. Zo gedaan. Is het weer? Zoals heb je mevrouw toen de tijd gedaan. En dan had ze toch reisplansoen. No Brasil, quando as primeiras escolas foram introduzidas, o ingresso de negros, livres ou escravos, não foi permitido e condicionado formalmente, e muito menos apoiado pelo governo. A primeira escola para negros no Brasil surgiu no Rio de Janeiro em 1853 e levava o nome de seu fundador negro, Pretestado, que abriu um processo de licitação pela corte para garantir a abertura de sua escola, que atendia em média 15 alunos pobres. O Decreto 7031, de 6 de setembro de 1878, autorizava a matrícula de pessoas do sexo masculino maiores de 14 anos, vacinados, livres ou libertos, deixando clara a exclusão de escravos e de mulheres negras do sistema educacional, demonstrando que a educação se fazia, até o início do século XX, de forma restrita e isolada, e era produto de resistências e lutas. O final do século XIX foi marcado pela defesa do abolicionismo e pelo nascimento de uma imprensa negra e de autores literários negros, além do surgimento de organizações voltadas para o destaque na manifestação cultural negra. E em 1888 foi declarada a Lei Áurea, que abolia a escravidão, libertando todos os escravos que ainda existiam no Brasil. Mesmo com o pós-abolição, o movimento reivindicativo acerca da maior inserção do negro na sociedade e sobre seus direitos civis e sociais era contínuo. Um exemplo foi a criação do Teatro Experimental do Negro, em 1944, que com a finalidade de proteger, exaltar e reconhecer o legado cultural afro-brasileiro no país, era um organismo teatral que promovia o protagonismo negro, através, por exemplo, da publicação do Jornal do Quilombo e do oferecimento de cursos de alfabetização e de corte e costura. Além disso, trabalhava pela melhoria real da qualidade de vida da população afrodescendente, o que não podia prescindir do engajamento político de autores, artistas, diretores e demais formadores de opinião. Assim, o TN organizou o Comitê Democrático Afro-Brasileiro e, em seguida, a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Constituição de 1943, entre outras propostas, a inserção da discriminação racial como crime de lesa pátria. Além desse, em 1970, com o nascimento do Movimento Negro Unificado, que teve e tem por objetivo levar o debate sobre a trajetória negra no país para universidades, sindicatos, partidos políticos, priorizando a ação pública sobre as questões raciais.
Esse movimento foi responsável pela posterior aprovação da Lei 10.639. O pós-abolição foi responsável pela produção de uma historiografia racista do negro brasileiro, que fomenta uma invisibilidade sobre seu histórico protagonista de resistência do sistema escravocrata. A trajetória da chegada do negro no Brasil e sua correlação com o tráfico negreiro, com o trabalho pesado e físico e com a noção da propriedade e coisificação constituída no período colonial, na relação senhor de engenho e escravo, construiu uma noção sócio-histórica do negro baseada na figura brutalizada, minimizada, apagada e muitas vezes bestializada, que permanece impregnada à imagem da negritude, fazendo-se de justificativas para a inferiorização e pela discriminação da pessoa negra. A marginalização e o preconceito para com a população negra são produtos de uma estrutura racista intrínseca a práticas institucionais, culturais, históricas e interpessoais que dificultam a expressão e a inclusão cidadã do negro, incluindo a dificuldade do acesso à educação, até os dias atuais, o que justifica a permanência dos movimentos e das manifestações sociais antirracistas e em prol da população negra. A Constituição de 1988, não à toa considerada Constituição Cidadã, conhecida pela garantia oficial a partir do artigo 5º da dignidade universal do ser humano, protegendo a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos, condicionou a asseguração da proteção à cultura afro-brasileira, pelo artigo 215. Foi responsável pela introdução e promulgou a Lei do Antirracismo, que tornou a atividade discriminatória segundo a raça um crime inafiançável. Apesar de se tratarem de grandes avanços rumo à igualdade racial, a comunidade negra permanecia e permanece firme na luta pela denúncia da desigualdade, do racismo e da falta de políticas públicas afirmativas em prol da população negra, já que mesmo sendo maior parte da população e tendo seus direitos assegurados a partir dessa Constituição, continuaram sendo maior número de analfabetos e invasão escolar, maior número no sistema carcerário e maior número de assassinatos. Um movimento marcante foi o movimento Zumbi dos Palmares, em 1995, que reivindicava melhorias sociais e políticas para os negros, incluindo propostas educacionais, dando foco ao analfabetismo entre os negros e a necessidade de uma implementação de políticas públicas efetivas, que superassem esse abismo educacional ao qual o negro era imposto, de forma a ser instaurada mais que uma igualdade racial, mas uma democracia racial. Nem todas as propostas do movimento foram acatadas, mas em 2003, há a aprovação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da cultura e da trajetória afro-brasileira nas escolas, garantindo maior visibilidade e uma leitura correta, distante da ótica opressora e colonialista, não preconceituosa e prejudicial sobre os negros, de forma a destituir estereótipos reducionistas e pejorativos, provenientes de uma cultura escravocrata e colonial. A lei foi um marco, também, como prevenção e reparação dos índices de evasão escolar, que, mesmo em 2018, segundo o IBGE, era de 44,2% entre meninos negros e 33% entre meninas negras. Uma das causas tinha relação direta com a falta de reconhecimento pessoal do negro nas matérias escolares e nas falas dos professores, que eram majoritariamente reproduções de uma educação europeizada e ainda de viés colonialista. Um grande marco para a inclusão educacional de pessoas negras foi a promulgação da Lei 12.711 em 2011, que implementou cotas estudantis para o acesso a universidades públicas federais. A lei fez-se como uma reafirmação da trajetória negra e da necessidade da proteção e fomentação de uma educação de negros em um país majoritariamente negro e historicamente racista, garantindo uma maior inclusão social para aqueles que foram durante muito tempo excluídos e subjugados, atuando como uma forma de correção das distorções sociais às quais os negros são submetidos. Segundo o INEP, em 2011, a porcentagem de negros matriculados em cursos de graduação era de 11%. Já em 2016, subiu para 30%, mostrando o avanço advindo dos sistemas de cotas. Separamos também alguns gráficos que demonstram os avanços em relação a uma educação antirracista
nas estatísticas. Processo de consciência política, ter consciência de quem eu sou, ter consciência do que significa ser negra, mulher na sociedade, começar a me envolver com ativismo, é muito recente na minha vida, né? Começou exatamente quando eu entrei na universidade. Por isso, durante o ensino médio, por eu estar no interior, por eu estar dentro dessa instituição de ensino específica, com interesses muito específicos, eu nunca refleti muito sobre mim, eu nunca refleti muito sobre quem eu era, sobre o que eu queria ser. O meu ensino médio foi um momento de bastante transformação na minha vida, porque foi quando eu comecei também a me envolver um pouco com a questão da negritude na minha vida, não de forma social. Eu comecei a desconstruir a ideia de que ser uma pessoa negra talvez fosse ruim e que ao invés de lutar contra, eu tinha que aceitar e utilizar isso. Foi durante o meu ensino médio que eu parei de alisar o cabelo, foi durante o ensino médio que eu comecei a usar dread, foi durante o meu ensino médio que eu mudei todo o meu estilo de roupa e que eu só comecei a usar marrom. Hoje em dia vocês acham que eu só uso verde, mas há muitos anos atrás, há 6, 7 anos atrás, eu só usava marrom. Só usava marrom e bege, porque de alguma forma eu achava que isso, eu já falei isso aqui em vídeo, mas de alguma forma eu achava que isso expressava algo maravilhoso sobre o meu ser, a minha pele, a minha negritude. Eu queria mostrar isso nas roupas que eu comprava no brechó. Aí hoje eu penso, né, tipo, como que eu não tive acesso às discussões sociais, como que eu não descobri sobre racismo, como eu não tive quase nenhuma discussão sobre isso, sabe? As aulas de história eram as discussões, né, dessa história hegemônica, né, a parte do vencedor, história branca, europeus, era a revolução, não sei o que, e muito pouco sobre coisas que me interessariam hoje, muito pouco sobre coisas que eu gostaria de ter tido naquela época. Por exemplo, eu comecei o ensino médio em 2009, eu terminei em 2012. E hoje, vendo mais ou menos o momento que eu tava, eu lembro que em 2008 a Lei 10.639 tinha sido atualizada. Então eu acho que as discussões estavam um pouco mais intensas a respeito do ensino de cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas. Em 3 anos de escola eu tenho 2 recordações de momentos em que eu refleti sobre, tipo, a minha questão racial. Eu lembro que eu tava na biblioteca e aí eu vi um cartaz, alguma coisa assim, falando um pouco da lei, que era obrigatório. Eu falei, nossa, obrigatório, não sabia, né? E que agora a gente ia ter algumas oficinas sobre isso. E aí depois eu não me lembrava muito, mas vasculhando algumas das minhas fotos antigas, eu descobri que eu participei de um sarau de poesia afro-brasileira. E tipo, eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. Nessa época eu ainda tinha meu cabelo com relaxamento e eu já usava muito marrom, umas coisas assim mais terrosas, sempre usei, né? Mas nessa época eu tava tipo no ápice de usar essas roupas. E eu não lembro a poesia que eu apresentei, eu não lembro como eu me senti, mas provavelmente não deve ter me tocado, porque devia ser uma coisa tipo, falar sobre África, tipo, legal. Mas hoje eu vejo a importância disso, como foi importante em alguma medida eu ter pelo menos essa única lembrança de discutir essas questões no meu ensino. Comecei a criar o ideal de que eu sou capaz, e muitas vezes é isso que falta para jovens negros hoje em dia, acreditar que são capazes, sabe? Aí a gente vê, mas realmente jovens negros evadem das escolas, jovens negros estão desinteressados, porque jovens negros muitas vezes não têm esse conjunto de oportunidades, de estarem no lugar certo, de terem as pessoas certas muitas vezes incentivando. Isso é muito importante pra gente discutir meritocracia, entender que eu, Nathalie, sou uma exceção porque eu, Nathalie, estive no lugar certo, com referências certas e tive oportunidades de acesso. Aqui eu quis trazer. A partir da elaboração desse trabalho, tendo como base o artigo Trajetórias Escolares, Corpo Negro e Cabelo Crespo, Reprodução de Estereótipos ou Ressignificação Cultural, de Nilma Lino Gomes e outras referências como forma de aprofundamento, identifica-se a relevância dessa temática e a necessidade da mesma ser abordada, sobretudo no ambiente escolar, sendo importante entender o processo de inclusão dos negros na educação no Brasil e a organização escolar para a manutenção, aproveitamento e aprendizagem do mesmo, e por meio do reconhecimento de que essa organização ainda fomenta e agrava o racismo, dado que, independente da conduta de funcionários e alunos das instituições de ensino, as normas básicas que regem esse ambiente ainda são fundamentadas por um discurso que silencia ou cria uma perspectiva negativa sobre os indivíduos negros. É que faz-se necessário o apontamento de estratégias que visam modificar a construção racista a partir da ressignificação e do entendimento da pertinência da escola para a construção cultural, política e social, ressaltando também a complexa relação dos negros com o corpo e cabelo, principal símbolo da identidade negra, e a forma como o ambiente escolar pode ajudar ou prejudicar na construção dessa relação, além de enfatizar os recursos que foram utilizados ao longo de toda a história pela negritude, para que possa haver uma personalização e valorização das características negras.